Agora, uma questão que eu sinto bem importante, assim, Caio, que malabaristas na história que você sente que eles não foram, não só no Brasil também, mas a nível mundial, que eles não foram valorizados o tanto quanto eles mereciam, assim, reconhecimento? Eu acho que os latino-americanos nunca foram muito conhecidos mundialmente. Até hoje, os artigos que saem de publicações de malabaristas sempre são dos Estados Unidos ou da Europa, da Rússia, mas os latinos... Jamais. É difícil você ver um artigo falando de algum bom malabarista latino. E tem muitos que eu mesmo não conheci, mas eu ouvi falar muito. Por exemplo, teve um cara da Argentina que chamava Gramática. Já ouviu falar do Gramática? A Gramática. Viu só? Eu ouvi falar, não sei se era o Gramática, eu tinha um outro cara que acabava com Ática também, eu não sei se era o Gramática. Talvez fosse o Matemática. Eu não conheço, nunca assisti nada, mas eu conheci algumas histórias que o pessoal falava sobre. E eu adoraria ver um conteúdo dele, sabe? Eu acharia... Um vídeo, material... foto. E as histórias, por exemplo, eu lembro de uma história que falavam que ele, quando chegava no terreno com o circo, ele cavava um espaço na frente do trailer e ele queria ensaiar ali, porque ele jogava muito aro. Ele já ensaiava 9 aros e tal. E os aros quando pra caem, ele. Fica no espaço dele ali. Então ele treinava isolado no cantinho dele, era só ele. E todo mundo falava que o número dele era espetacular. Outros malabaristas brasileiros também, por exemplo, o Carlos Pereira e o Poroto. Eu também nunca assisti nada, só que eu já ouvi tantas histórias dele, sabe, de conteúdo. Carlos Pereira e Poroto. E o Poroto. Cara, eu nunca ouvi falar deles. Viu só? História nacional, cara. Brasileiros jogavam malabares com bolinhas de sinuca e tal. Antigamente não tinha material. Você tinha que jogar com o que tivesse. Eles faziam malabares com bolinhas de sinuca, tudo. Falavam muito bem. E tantos outros também. O próprio Giovanni, que eu comentei agora há pouco. O Giovanni, ele tinha um negócio que o pessoal contava, que ele acendia um cigarro, colocava o cigarro na ponta da boca e jogava 5 clavas até apagar o cigarro. Que ele já fazia resistências assim, entendi. já em 80 e pouco, assim, sabe? Caramba. E aí, quando eu comecei a treinar pra essas quantidades e endurance e tal, eu tinha isso na cabeça. Eu preciso jogar pelo menos o tempo de um cigarro. Aí depois, agora o tempo de 2 cigarros, agora o tempo de um maço. Então não façam isso em casa, a criança chegar e falar, pai, eu posso fumar um cigarro pra jogar 5 clavos pra eu poder bater um recorde? É uma referência de tempos. Sim. Que Prego, você falou do prego Lins. O prego. Que acabou de escrever. Eu tive o prazer de conhecer o prego. O prego tem poucos registros também históricos. Tem poucos registros, cara. De vídeos, de materiais. Eu tenho uma entrevista que o prego deu pra uma revista Palco Aberto que o Marquinhos entrevistou. Marquinhos entrevistou. E eu dei uma entrevista pro Marquinhos também na Palco Aberto. Eu não lembro se o prego fez uma edição antes da minha, uma coisa, faz muito tempo isso. E o prego tem muita história. Eu lembro que contavam que o prego fazia shoulder, né? Jogava 4 clavas bem por trás do ombro, assim, que é um truque dificílimo de tirar. Sim, pra manter na base. Nossa, e todo mundo fala que o prego fazia isso atravessando o picadeiro, assim. Eu sempre fiquei com essa imagem na cabeça, sabe? Tipo, cara, no número, dominar shoulder, assim, é muito difícil. Então, assim, acho que, concluindo a resposta, né? Os malabaristas latino-americanos nunca tiveram prestígio, assim. Tem um último. Tem dois, vou contar os dois brevemente. Conta. Uma vez o meu tio bisavô, o tio Santiago, ele já é falecido, já faz um tempo que ele faleceu, ele me perguntou de um cara que dizia, na década de 50, 60, que jogava 9 ou 11 bolinhas, tá? Bolinha pra caramba, ainda mais pra aquela época que ninguém tinha chegado nesses números ainda. E ele falou que não, naquela época se falou, anunciavam isso, você tinha que ir lá e fazer, tinha que ser no show, não era no ensaio. E aí o cara fez pra todo mundo ver no número e tal. O nome dele era Ugliani, ou alguma coisa assim. Ugliani, algo assim. Cara, eu já perguntei desse cara pro David Ken, que é historiador, pra outras pessoas, ninguém nunca ouviu falar. E aí ele não tinha muito prestígio como malabarista, e ele começou a trabalhar com macaco na época, e deixou o malabares de lado, mas ele tinha isso do malabares, dele ser muito bom, mas ser desconhecido, e trabalhou no Brasil por muito tempo. Essa é uma história. E o segundo e último, a minha avó uma vez me deu uma foto, que ela trabalhou lá no Ataide, no México, né, uma época, e tinha um malabarista lá, ela tinha uma foto toda rasgada, já deteriorada, e na foto tem, é uma montagem assim, né, fazendo uns 5, 6 truques assim diferentes, 5, 6 fotos montadas em uma só, e são truques muito bons, só na foto, tudo no número, você olha assim e fala, caramba, que difícil assim, sabe, o número do cara era bom. Eu não lembro o nome dele, acho que era Tino. Que nem eu tenho um que, assim, não que ele não foi reconhecido, ele foi reconhecido, mas eu acho que ele deveria ser muito mais reconhecido, que é o Alexander Kiss. Nossa. Pra mim, o Alexander Kiss, ele foi mais que, assim, pra mim, acho que é Alexander Kiss e Antônio Gatto. O que o Alexander Kiss fez pra mim, assim, era Alexander Kiss e Antônio Gatto. Meu filho se chamaria Alexander. Eu fui fazer uma vez um espetáculo, eu precisava fazer outras coisas além de malabares e tal. E aí eu, fanzaço do Alexander Kiss, ele fazia aquele truque com 8 aros, o taco e o rola-rola, né? Certo, e o rola certo. subia ainda.